Há lugares na mente humana que poucos ousam explorar. Fendas escuras onde o caos espreita, onde verdades inconvenientes habitam. E é ali, entre o conhecido e o desconhecido, que vive a história de Jordan Peterson. No norte congelado do Canadá, em uma pequena cidade chamada Fairview, nasceu Jordan Burnt Peterson, em 1962. Um lugar comum, daqueles em que o vento carrega histórias de uma geração a outra. Mas havia algo incomum naquele garoto de olhos intensos. Enquanto outras crianças sonhavam com aviões ou pistas de corrida, Jordan mergulhava nos livros. Nietzsche, Dostoiévski, Solzhenitsyn. Com apenas 13 anos, lia sobre o totalitarismo soviético e os horrores do Holocausto. Ele não lia por curiosidade, ele lia por necessidade. Era como se já soubesse, instintivamente, que a escuridão precisava ser compreendida antes que pudesse ser enfrentada. Jordan cresceu, formou-se em psicologia e, ao longo dos anos, mergulhou cada vez mais fundo no estudo da mente humana. Fez doutorado em psicologia clínica pela Universidade McGill e depois lecionou em Harvard, onde logo se tornou conhecido por sua intensidade em sala de aula. Mas não era apenas ciência que o movia. Era algo mais, algo simbólico. Peterson começou a enxergar a psique humana não apenas como um conjunto de impulsos e sinapses, mas como um campo de batalha mitológico, onde forças antigas, ordem e caos, luz e sombra, lutavam a cada instante dentro de cada ser humano. Ele viu em Jung, o psicanalista suíço, uma ponte entre ciência e espiritualidade, entre o racional e o arquetípico. Começou então a construir sua própria cosmovisão, a ideia de que mitos antigos não eram apenas histórias, eram mapas para a alma. Em 1999, ele lançou seu primeiro livro, Maps of Meaning, The Architecture of Belief. Um tomo denso, quase inacessível, onde tentava costurar mitologia, religião, neurociência e psicologia em uma única tapeçaria. O livro passou despercebido por anos, mas nas entrelinhas, Peterson já previa o que veria. Uma sociedade à deriva, jovem sem propósito, um mundo moderno que havia matado seus deuses, mas não substituído o vazio com nada duradouro. Peterson começou a ensinar não apenas psicologia, mas uma nova forma de ver o mundo, ou melhor, uma forma muito antiga, resgatada. Em 2016, o mundo ouviu o nome Jordan Peterson, e não foi por causa de um livro. O governo canadense havia proposto a Bill C-16, uma legislação sobre identidade de gênero e linguagem. Para muitos, um avanço civilizatório. Para Peterson, um prenúncio autoritário. Ele não se opôs ao respeito. Ele se opôs à ideia de linguagem compulsória por lei. Para ele, aquilo era o mesmo velho fantasma que assombrava os seus estudos, o totalitarismo, que começa sorrindo, mas termina com campos de concentração. A internet explodiu. Milhões o amaram, milhões o odiaram. Tornou-se um símbolo, ora de resistência à cultura woke, ora de conservadorismo retrógrado. Mas, acima de tudo, tornou-se um nome impossível de ignorar. Peterson então escreveu 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. O livro tornou-se um fenômeno mundial. Milhões de cópias vendidas. Jovens em crise encontraram ali conselhos diretos, quase brutais, mas profundamente humanos. Arrume seu quarto. Fale a verdade, ou, pelo menos, não minta. Trate-se como alguém que você tem o dever de ajudar. Em tempos de ansiedade coletiva, Peterson falava com a clareza de um pai arquetípico. Exigia responsabilidade, coragem, sacrifício. E para muitos, isso era mais revolucionário do que qualquer protesto. Mas o peso da exposição veio como uma tempestade.
Enquanto se tornava uma figura pública global, Peterson enfrentava uma tragédia pessoal. Sua esposa, Tammy, lutava contra um câncer grave. Ele, por sua vez, tornou-se dependente de benzodiazepínicos, medicação que usava para controlar a ansiedade. A pressão, a dor, os julgamentos e a doença o levaram ao colapso. Durante 2 anos, desapareceu da vida pública. Buscou tratamentos em vários países, inclusive na Rússia. Em vídeos gravados por sua filha, aparecia frágil, quase irreconhecível. Muitos achavam que ele não voltaria, que aquele era o fim da jornada. Mas não era. Em 2021, Jordan Peterson voltou. Mais magro, mais cauteloso, mas ainda com a voz firme. Lançou Além da Ordem, mais 12 regras para a vida. Uma continuação de seu manifesto ético. Mas havia uma diferença. Agora ele falava com o peso de alguém que não apenas estudou o caos, mas que viveu dentro dele, que olhou o abismo nos olhos e voltou, com cicatrizes e sabedoria. Peterson deixou de ser apenas um acadêmico, tornou-se símbolo, profeta para alguns, vilão para outros, mas acima de tudo, um homem tentando entender o sofrimento humano e oferecer sentido onde só havia vazio. Hoje, Jordan Peterson continua palestrando, escrevendo, debatendo. Seus vídeos são assistidos por milhões. Suas palavras já mudaram vidas, para melhor ou para pior, dependendo de quem ouve. Mas sua mensagem permanece. O sentido da vida não é a felicidade, é a responsabilidade, o sacrifício, a luta constante para transformar o caos em ordem. No fundo, Jordan Peterson não é sobre política, nem sobre ideologia. É sobre algo mais antigo. É sobre a eterna batalha entre as forças que nos moldam, o dragão e o herói, a serpente e a espada, o sofrimento e o significado que escolhemos dar a ele. Fade out. A voz sussurra como se ecoasse nos salões vazios de um templo submerso. Desça às profundezas da sua alma, encontre o monstro e enfrente-o, porque é ali, e só ali, que o ouro está escondido.